Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre as questões socioambientais no chamado espaço urbano. Então vamos lá? Olha, primeiro passo é a gente entender as mudanças no chamado ciclo hidrológico. Lembrando que o ciclo hidrológico é aquele que a gente tem algumas etapas. Por exemplo, a questão da evaporação, da evapotranspiração, aí depois você tem a formação das nuvens, a condensação e depois a precipitação, que são as chuvas. Essas precipitações acabam reabastecendo, né? O chamado lençol freático, as águas subterrâneas, as nascentes dos rios também, acaba alimentando a vegetação, então o ciclo hidrológico é de grande importância. O que acontece muitas vezes é que a humanidade, com as obras urbanas, a questão de passar asfalto na cidade, impermeabilizar ali o solo, a retirada da vegetação, a construção de edifícios, tudo isso pode alterar esse chamado ciclo hidrológico. E uma vez alterado, geralmente o que nós vamos ter são graves problemas. Quer ver? Vou te mostrar aqui um exemplo. A questão da infiltração diminui. Então essa seta para baixo significa uma diminuição da infiltração. Isso acontece por quê, moçada? Porque a gente tem uma cobertura asfáltica. Então quando você tinha antes da cidade, o solo ali mais natural, ele acabava sendo mais poroso, ele tinha também a vegetação, que acabava funcionando como uma espécie de uma esponja. Então absorvia aquela água da chuva e a água da chuva acabava ali infiltrando no solo e subsolo. Uma vez que você passa uma extensa camada de asfalto sobre o solo, vai transformar agora em solo natural, em solo o quê? Solo urbano. Esse solo urbano é muito impermeável, tira a porosidade dele. Além disso, retirando também as raízes, as plantas, diminui aquele efeito esponja que eu falei há pouco do solo natural com a vegetação nativa. Resultado disso, uma diminuição da capacidade de infiltração do solo. Isso vai ser péssimo, como a gente vai ver já já. Outra coisa que vai acontecer, se a água está tendo dificuldade para infiltrar, ela vai escoar mais superficialmente. Então ocorre um aumento desse escoamento superficial. Aí você pensa comigo, esse somatório entre diminuição da infiltração, aumento do escoamento superficial, só pode gerar esse problema aqui que vocês já conhecem muito bem, um aumento das chamadas enchentes. E no Brasil, a gente está cheio de exemplos de cidades, não só as grandes, viu? Muitas cidades médias aí do interior, cidades com 100, 200, 300 mil habitantes, enfrentam hoje graves problemas ligados ali a essa questão das enchentes. A enchente, além de causar um prejuízo material muito grande, muitas vezes ali pode retirar vidas, como a gente vê em muitos casos. Trazer doenças também, aumentar a proliferação de doenças inclusive. Bom, fora isso, a recarga subterrânea ela também vai diminuir, o que é péssimo. Ela vai ficar comprometida, porque se a água não consegue infiltrar muito, como é que nós vamos ter uma recarga ali do chamado lençol freático? Isso pode gerar um aumento, então, daquela chamada subsidência. O que é a subsidência? Tem muitas pessoas que acabam construindo poço em algumas cidades para retirar a água do subsolo para poder utilizar no dia a dia. O problema é que, como não está tendo recarga, então a água da chuva não está conseguindo infiltrar mais em uma quantidade significativa como antes, porque o solo ficou impermeável, mais impermeável com o asfalto, então as pessoas vão tirando água ali do subsolo, do poço ali, e não vai tendo recarga. O resultado disso é que pode formar verdadeiras falhas, vamos chamar assim, entre aspas, é claro, no subsolo. E muitas vezes o solo pode vir a cair, ele se rompe. É o que a gente chama de uma subsidência, ele afunda. Então a gente consegue ver extensos buracos que às vezes se formam em algumas avenidas de algumas cidades e tudo mais. Então isso é a chamada subsidência urbana. Sem contar que outro problema ligado à questão do ciclo hidrológico, impermeabilização, problema de desmatamento, é o aumento também da erosão e aquilo que a gente vê muito em regiões serranas do Rio de Janeiro, entre outros estados, que são os deslizamentos ali de terra. Entre esses deslizamentos, a gente pode dizer que as pessoas também ocupam, né, áreas de risco, áreas bem íngremes. O solo, muitas vezes, ali foi retirada a vegetação que poderia proteger contra a força erosiva pluvial, que é a das chuvas, e o resultado que você vai ter é que aquela população, geralmente mais pobre, inclusive, que habita essas áreas de risco, pode sofrer muito com esse deslizamento. De novo, prejuízos econômicos e vidas também que podem ser perdidas. Sem contar
que, voltando à questão das enchentes, geralmente também a população mais pobre que mora próxima ali às margens de um rio. E o rio a gente sabe que ele é um organismo natural, então ele tem o seu período de cheias e o seu período de vazante. Nesse período de vazante, o rio diminui o seu volume. E nas cheias, claro, o nome já diz, aumenta o volume de água nos rios. Então, quando as pessoas constroem suas casas, residências ali, muito próximas aos rios, na época das cheias, é normal que essas águas, essas casas, acabem ficando ali alagadas. Então, perceba isso aí também, ok? E agora a gente vai falar sobre a questão do lixo, o chamado saneamento básico. Olha, o nome já diz, né? Saneamento básico. O lixo faz parte desse saneamento, que envolve outras coisas também, o tratamento da água, a questão do esgoto, a água encanada, tudo isso. Mas vamos falar do lixo. A gente sabe que em muitas cidades, inclusive do Brasil, o consumo tem aumentado muito, a população cresceu também nas últimas décadas, né? O Brasil também teve alguns momentos ali onde a economia cresceu bastante, em alguns momentos ali dos anos 2000, por ali, e aí o consumo aumentou fortemente. Então a produção de lixo, ela também cresceu muito nas cidades brasileiras. E aí a gente teve um problema, por isso tratar como sendo uma questão. O que fazer com essa grande quantidade de lixo? E a gente está falando aqui de vários tipos de lixo. Você tem o lixo hospitalar, você pode ter o lixo ali doméstico, da própria casa, você tem o lixo industrial, você tem lixo orgânico, então são várias formas de lixo. O problema é como tratar de forma mais adequada. As cidades no Brasil, por exemplo, a imensa maioria delas acabam não tendo o chamado aterro sanitário, que é uma boa forma de se tratar o lixo. Então muitas possuem o que a gente chama de lixão, aquilo que a gente fala em lixão a céu aberto, ou seja, coloca o lixo em um determinado local sem preparo nenhum do solo. Então muitas vezes o lixo fica ali proliferando doenças, moscas que podem pousar nesse lixo, levar ali doenças para outros locais, insetos que podem chegar ali. Muitas vezes os próprios catadores, sem usar equipamentos adequados, podem se ferir em alguma coisa nesses lixões. O odor também fortemente desagradável, fora a poluição visual também, porque é desagradável. Você passa e vê uma pilha de lixo ali à beira da estrada, por exemplo. Isso pode contaminar também o chamado lençol freático, a água subterrânea, devido àquele líquido, né, com forte odor que a gente chama de chorume, que é o da decomposição do chamado lixo orgânico. Então, o que fazer? Bom, primeiro passo, a gente poderia tentar reduzir essa emissão de lixo. Então, reduzir um pouco o consumo, pensar em um consumo mais inteligente, em produtos que são biodegradáveis ali, diminuir essa quantidade de plástico, de papelão. Se não fizermos isso, então vamos para outro plano. Qual é? A gente pode pensar em reciclar uma parte desse lixo. A gente pode pensar em pegar aquele lixo orgânico e levar para as usinas de compostagem, que são aquelas que transformam o lixo orgânico em adubo, em fertilizante. A gente pode pensar, por exemplo, no lixo hospitalar, uma parte dele pode ser incinerada, pode ser queimada, como a gente fala, já que é um lixo muito perigoso. E os demais ali, lixos que a gente tem, ou até parte desses que eu citei, podem ser levados para o chamado aterro sanitário. Qual é a ideia de um aterro sanitário? Você tem uma espécie de valas, são buracos. Você pode colocar argila, lona para tornar impermeável. Coloca o lixo, compacta, coloca areia, retira o gás metano, pode queimar esse gás metano para diminuir o índice de gases ali de efeito estufa. Você vai coletar o chorume, vai tratar o chorume, transformar em fertilizante ou algo do tipo para não contaminar o lençol freático. Esse lixo não vai ficar exposto na superfície, proliferando doenças, mau cheiro, e geralmente um aterro sanitário ele fica relativamente distante da cidade, para que também não cause ali problemas para os habitantes daquela cidade ali. Então é algo mais pensado. O problema é que requer investimento e requer também uma mudança ali de pensamento, principalmente de prefeituras, já que o lixo no Brasil é uma questão, sobretudo, dos municípios. Como tratar esse lixo, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.